Podemos começar então, gente. Oi, Karen. Ô, Eric, quando você puder, coloca aqui em alguma das... da Prova Paulista. A gente pediu essa live no canal Gestão para falar um pouco com as diretorias e as escolas que estão assistindo aqui, da parte técnica da realização da prova, né? Então, meu nome é Luca, eu estou como diretor do Departamento de Tecnologia aqui da Seduc, comigo está o Matheus, que cuida da parte de equipamento, a Ana, que cuida da parte de rede, e daqui a pouco vai chegar o Denis também para falar um pouco do aplicativo com vocês. Então, a ideia é a gente fasear um pouco a live aqui, vamos começar falando de equipamento, depois a Ana vai falar um pouco da questão da conectividade, dos chips, e no final a gente fala um pouco e passa um tutorial do aplicativo para vocês, lembrando que todo esse material já está na rede, né, já foi enviado. Aqui a gente não deve apresentar nada novo, mas sim reforçar algumas coisas que a gente passou para as DEs nas últimas semanas e tem falado. A gente vai estar também acompanhando o chat, tá? Então, qualquer dúvida podem mandar no chat, que a gente vai tentar responder tudo. A gente tem um horário aqui até às 5 da tarde, tá bom, gente? Então é isso, queria agradecer a todo mundo por ter vindo e obrigado por quem está assistindo também. Lembrando, aqui é só da parte de tecnologia, tá bom? Então vamos falar dos tablets, da rede e um pouco do aplicativo para utilizar na prova. Então não vamos entrar em coisas mais pedagógicas da prova, data, horário, esse tipo de coisa, tá bom, gente? Com esse recado, eu acho que pode começar. Acho que a coisa que você mais preparou foi as questões dos tablets, né? Pode ficar Exato. super à vontade. Perfeito, Luca. Pessoal, boa tarde a todos aí. Queria mandar um abraço para todos os NITs das diretorias que trabalharam aí nas últimas semanas loucamente remanejando tablets, né, para as escolas que têm mais dificuldade de conexão. A Ana vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, sobre as escolas que ainda não são mega escola, né, ainda não tem a conexão de 100 megas e que vão precisar um pouquinho mais dos chips, mas nesse momento, então, vamos entrar um pouco nos tablets, porque realmente, né, eles têm um pouquinho de dificuldade sobre o gerenciamento, a gente já sabe disso. Nós temos aí mais ou menos 40 mil tablets que já foram provisionados corretamente dentro do Navita. Cerca de só 1.000 deles ainda não estão com 100% dos aplicativos, tá bom? Então, durante o final de semana aí, aqueles tablets que estavam travados sem o aplicativo, mas já estavam provisionados, a gente teve um adianto bem legal aí sobre o provisionamento deles e as instalações que a gente precisa para a prova, principalmente. Eu queria aqui só fazer um ponto de atenção para vocês, então, as escolas aí que já estão com os tablets manejados, que o NIT ajudou para caramba fazendo esse manejamento, já começar a abrir os tablets, deixar eles carregando, fazer o provisionamento de acordo com o manual que a gente vai mostrar aqui. O provisionamento mudou um pouquinho desde a última vez que a gente conversou com os NITs. Eu vou passar aqui em primeira mão para todo mundo acompanhar o novo provisionamento que a gente vai fazer. Ele não altera muito a forma, ele, na verdade, fica mais fácil para vocês e também a gente teve resultado bem melhor com esse novo provisionamento. A gente está aqui com várias amostras de tablets, o Kleber aqui, nosso assistente, né? A gente pegou ele emprestado do CEPRIS para ajudar a gente aqui a fazer a gravação desses tablets. O Eric, da minha equipe, que o pessoal já conhece aí, está lá no estúdio, então a gente vai fazer aqui um jogo de câmera para tentar mostrar para vocês o procedimento de provisionamento, como vai ocorrer. Carol, você deixa o Rafa ajudar a gente aqui? Obrigado, viu? Rafa tá vindo aí, o pessoal já conhece bastante também o Rafa.
sempre ajuda a gente de todas as diretorias, às vezes de escola também, entra toda a gente, entra fila para caramba para ajudar. Então, nós temos aqui algumas amostras, vou pedir para o Eric já fazer ali, mostrar para a gente. Esse aqui, então, é o primeiro contato que vocês têm com o tablet, tá certo? Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês darem uma olhada no novo manual. Ele não está finalizado ainda, porque a gente acabou de receber da empresa, mas estou compartilhando a tela com vocês aí para vocês darem uma olhada no manual, como é que vai funcionar. O que que acontece, né? Nós temos aí a ativação dos dispositivos, que ela tem um pequeno glossário para vocês entenderem um pouco como que o que está por trás desse processo de provisionamento, né? Então, o provisionamento ele é feito por meio da ferramenta que chama Zero Touch. É uma ferramenta que o Google faz junto com essas empresas que são parceiros do Google. Então, a Navita é uma delas e é a empresa que foi contratada pela Positivo para fazer o provisionamento e o gerenciamento desses tablets. O Zero Touch, o que que ele faz? A gente consegue cadastrar o e-mail. O e-mail é nada mais do que o número de série de cada um desses tablets, que faz com que a gente já tenha todos os tablets que saíram de fábrica lá da Positivo já cadastrados nesse gerenciamento. Isso faz com que todo tablet que a gente ligar a partir de agora, o Android ali, o Google já entende que ele faz parte do ambiente da secretaria e ele precisa ter as configurações que a gente está impondo aqui por parte do DTEC, né? Então, a gente coloca as políticas, a gente fala o que que ele pode, o que que ele não pode fazer, qual Wi-Fi ele tem que conectar e quais aplicativos ele precisa instalar, tá bom? Então, o que que ele possui também? O modo quiosque, o que que ele é? Vocês já viram aí nas lojas, no McDonald's, que possui aquela TV que é um tablet gigante, né? Nada mais do que isso, que está travado ali naquele aplicativo, naquela tela específica, ou até no navegador, para fazer aquele serviço específico. Então, a gente faz aqui exatamente a mesma coisa. No modo quiosque, a gente coloca esse tablet para fazer só o que precisa ser feito em ambiente pedagógico. Ou seja, os alunos da rede aí que estiverem usando esse tablet, ele vai só ter acesso aos aplicativos que a gente quer que ele tenha acesso. Ele não vai poder baixar outras coisas, ele não vai poder fazer configuração desse tablet como ele quiser, só o que a gente permitir. Matheus, só um segundinho que eu estou lendo aqui no chat. Se puder dar um zoom nas coisas que você está lendo, porque está bem longe Tá da longe? tela. Tá. Então, dá um zoom no documento. E tem algumas pessoas perguntando se tem que usar o tablet para prova e tal. A questão dos equipamentos, gente, só para... Eu não estou Vem na para tela, cá, eu tô falando, né? o microfone está aqui na minha frente. Desculpa. A questão dos equipamentos, gente, então, não é obrigatório usar o tablet, deve, na verdade, usar o Chromebook se estiver disponível, tá? O tablet, ele é um equipamento que também pode ser utilizado, como também, idealmente, tem que se utilizar esses equipamentos, tá? O Chromebook ou o tablet, mas também, se for o caso, não tiver como, pode utilizar os celulares, tá? Pode utilizar o celular particular, embora não seja o ideal, tá? Mas, assim, só para deixar claro que eu vi algumas dúvidas aqui, não é para usar o tablet ao invés do Chromebook ou alguma coisa assim, tá bom, gente? O que tiver em mão e for equipamento da escola, inclusive escolas que têm laboratórios com desktops ou têm desktops disponíveis, também podem utilizar, tá? E a prova vai estar, no final a gente vai falar isso também, mas a prova vai estar disponível tanto na versão web, para ser usada nos notebooks, como na versão aplicativo, tá bom? Para ser usada em tablets e em celulares, se necessário, tá bom, gente? Só para esclarecer isso. Perfeito. Pode continuar. Não, realmente valeu a introdução e vale lembrar que a gente mandou um comunicado agora recentemente, né, alertando aí a todas as diretorias, os dirigentes que estão autorizados a usar todos os equipamentos, tanto da SEDUC ou em último caso mesmo, pode ser qualquer equipamento disponível na escola. Então, fica claro aí, a gente está até com um exemplo aqui de smartphone, para mostrar para vocês como que ele funciona, tá bom? Depois aqui do tablet, que está mais um pouquinho problemático, a gente entra também no smartphone, a gente tem um notebook sala de aula aqui da Multilaser, que é o que está chegando novo nas escolas, então, para tirar todas essas dúvidas de vocês, de qualquer equipamento que a gente entregou. Então, vamos lá, alguns pontos de atenção para ativação do dispositivo. É importante que ele tenha 40% de economia, ou então conectado, por conta da bateria, quando está em menos de 40%, geralmente ele entra ali em economia de energia, isso faz com que ele realize menos procedimentos em conexão à internet, comunicação com o servidor, esse tipo de coisa. Então, é importante que ele esteja carregado e, se possível, até na tomada, né? Então, o Wi-Fi é muito importante, e aqui entra, depois a gente vai entrar um pouco na Seduc Tablet, né, que é a rede que está nova aí nas escolas. E aqui, essa aqui é bastante importante, eu lembro que esse aqui não é o finalizado, tá? Então,
a nossa equipe aqui, a gente sempre gosta de dar uns toques finais nos manuais que as empresas mandam, para pelo menos a gente colocar mais perto da nossa realidade. Então, aqui eu vou colocar em negrito e em amarelo, sim, para vocês darem uma olhada, porque é muito importante que tem que aguardar o dispositivo sincronizar. Então, não é para ficar mexendo nele, vendo se já desincronizou ou não. Marca um tempo ali de 1 hora, a gente vai colocar aqui 1 hora, porque a gente já fez isso, e 1 hora realmente foi o período que todos ali chegaram. Tiveram alguns que tiveram meia hora, tiveram alguns que foram 40, mas 1 hora a gente tem certeza que vai dar certo. Agora, então, vamos passar aí para o passo a passo. Esse aqui é uma questão sobre a conta, né? Se o tablet já tem alguma conta Google cadastrada, é importante que tire ele, porque não vai funcionar. Então, ele precisa ser restaurado e precisa ser tirado a conta Google de dentro dele, que precisa fazer um logoff, realmente. Então, aqui você clica em fazer backup e redefinir, depois você clica em redefinir, né, configuração original. Ele vai voltar à configuração original e vai chegar exatamente nessa tela aqui que o Rafa está. Então, a questão aqui, a gente chega já, então, na ativação de fato. A gente tem aqui, como eu falei, algumas amostras, porque ele tem algumas etapas que são um pouco demoradas, então fica mais rápido para a gente mostrar para vocês a partir de cada etapa. O Rafa vai, então, aqui clicar no iniciar, para mostrar como é que ele chega ali na tela de conectar a rede móvel. Aqui no nosso estúdio da CITEM, do Arouche, a gente não tem nenhuma rede Wi-Fi das escolas divulgadas, mas aqui para vocês vai aparecer a Seduc Tablet, tá bom? Então, aqui dentro do manual, vocês podem ver, ó, já vai estar escrito, e vai estar divulgada a hashtag aqui, né, Joguinho da Velha, Seduc Tablet, que a senha é Educacão 23, Educacão 23, que você vai conseguir entrar, porque como ele chegou de fábrica, ele não vai ter nenhuma rede Wi-Fi registrada, como geralmente a gente tem nos notebooks sala de aula. Então, quando ele chega de fábrica na escola, realmente precisa fazer uma primeira conexão Wi-Fi para que ele entre aí em uma rede e faça o provisionamento corretamente. Aí, Rafa, você pode entrar no meu... Ah, já está pegando? Uhum. Ô, Matheus, só tem muita gente perguntando da disponibilização desse manual, a gente já enviou para a rede, né? Ele já está disponível. Sim. Esse aqui, na verdade, ele é um novo, que a Navica acabou de enviar para a gente hoje, que eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a mudança pequena que a gente está fazendo no provisionamento, mas o manual foi enviado aí na semana passada, da primeira versão do provisionamento, que também funciona, mas como a gente teve alguns problemas, a gente está atualizando esse aqui a partir da experiência que a empresa teve durante o final de semana aí, e entendeu que esse aqui é realmente mais produtivo e vai instalar os aplicativos de forma mais eficiente, o que foi o problema realmente para fazer o provisionamento na semana passada, e muitas escolas aí reclamaram bastante disso, e com razão, né? Porque quando a gente está fazendo provisionamento, e ainda mais num processo, né, urgente como é o da prova, agora vai acontecer a partir de amanhã, é muito importante que a gente precisa dos aplicativos de forma ágil. Então, o Rafa está aqui já na tela de preparando tablets, o pessoal puder mostrar aqui a nossa câmera. Só, se vocês puderem trocar aqui para a câmera do estúdio. Perfeito, obrigado, gente. Então, aqui o Rafa já está na parte de verificando as informações, como vocês viram ali no manual. Agora, como essa tela demora um pouquinho, em torno ali de 10 minutos, a gente já vai trocar aqui pelo próximo, e ele já está ali no aviso que fala, então, esse dispositivo pertence a uma organização. Então, ele já fala, ele já identificou, então, que esse cara aí, ele é da Secretaria de Educação, então ele vai já fazer a configuração direto no aplicativo da Navica. O Rafa vai dar o próximo ali, ele vai preparando para a configuração de trabalho. Então, justamente aqui é onde ele identifica
que é o Navita que ele tem que baixar e é o Navita que ele vai ter que validar ali para fazer todas as configurações. Então, vamos configurar o seu dispositivo de trabalho. E agora ele vai entrar numa parte bem importante, que é quando ele precisa autorizar por parte do Google os serviços de localização, os serviços de troca de informação com o servidor em caso de erro, esse tipo de coisa. Aqui, vocês não podem desmarcar nenhuma dessas alternativas, pessoal, porque senão não dá certo, tá bom? Tem que ir até o final da tela ali, e aí o botão já vai liberar para vocês clicarem em avançar. Bom, essa parte é bem importante. Então, aí chegamos no ponto crítico, tá bom? Essa tela aí é a tela de termos de uso da Navita. Aí é uma tela que a gente realmente está com um probleminha, que a empresa está tentando resolver para a gente, mas que a gente encontrou um caminho alternativo que funciona assim, tá bom? A partir de agora, dentro do manual, vocês vão ver que ele mostra que essa tela vai ser a definitiva para o provisionamento. Aqui não vai ser mais nada realizado como antes. No manual anterior, e ainda está lá dentro da pasta do Drive, a gente fala para vocês segurarem o botão lateral e fazerem a reinicialização do tablet. Agora, o que, que vai ter que ser feito? A gente vai deixar o tablet nessa tela, só isso. É só não mexer mais no tablet. Então, ele vai escurecer a tela, ele vai ficar aí deitadinho, tranquilo, descansando, por mais ou menos 1 hora. A gente recomenda aqui colocar um cronômetrozinho de 1 hora, e a partir daí ele vai baixando os aplicativos, ele vai entrar no modo quiosque que vocês conhecem, e aqui a gente já tem, então, a próxima amostra que já fez todo esse procedimento. A partir de 1 hora, ele vai se reinicializar sozinho, e ele já vai aparecer conectado na Seduc MAC, que é a rede que a gente coloca como a principal para eles conectarem. Vocês conhecem aí dos notebooks sala de aula, vocês conhecem dos outros equipamentos que a gente envia, e também já vai estar baixando os aplicativos. Então, aqui, como esse cara ele ficou pouco tempo aí parado, ele já acabou de fazer o provisionamento e já está com CMSP. O que, que isso significa? Quer dizer que, então, que o CMSP ele está como primeiro aplicativo de prioridade de instalação. Então, assim que ele entrar no modo quiosque, ele vai estar já com o CMSP instalado. Isso aí, lembrando para vocês que é em torno aí de 1 hora, tá bom? Então, façam isso nos tablets de uma vez só, que aí eles vão todos estar fazendo o procedimento ao mesmo tempo. Depois de 1 hora, eles vão estar todos já com os aplicativos e as configurações. Realmente, a gente teve muitos problemas com os tablets que estavam sendo provisionados na semana passada, mas como eu comentei aqui, durante o final de semana a gente teve um avanço bem grande na instalação dos aplicativos. Hoje eu tive um relatório de 11 horas da manhã, que tinham 40 mil tablets que foram provisionados. Desses 40 mil, cerca de 500, mais ou menos, só não tinham baixado os aplicativos. Então, aqui é bem importante que a gente tenha esse novo procedimento para que não tenha mais esse tempo grande de instalação dos aplicativos. Acho que do tablet é basicamente isso, né, Rafa? O manual novo a gente vai enviar para vocês assim que possível, porque realmente a gente acabou de receber da Navita, mas o manual antigo, ele está lá no Drive, os NITs têm todos esses manuais, já devem ter mandado para vocês provavelmente por e-mail, e vai ser na mesma pasta que a gente vai colocar. Então, até o final do dia hoje, a mesma pasta que o CIEC manda todos os manuais para você, vai estar esse mesmo aqui também da Navita, sobre o provisionamento, o novo provisionamento dos tablets, tá bom? Matheus, algumas questões que eu estou vendo aqui para a gente. A questão é assim: se a escola não tem os nossos Wi-Fi ou não tem Wi-Fi nenhum, ela consegue fazer isso a partir do chip também. Com certeza, isso aí não tem problema nenhum, tá? Pode só tornar o processo um pouquinho mais lento por conta da conexão, realmente, né? Porque tem uma diferença muito grande entre o chip e a conexão da Mega Escola de 100 megas, mas ele vai continuar, vai realizar o procedimento naturalmente. Não, perfeito. Eu estou vendo algumas perguntas aqui no chat para a gente falar um pouco de. Eu não sei se é algum outro equipamento, acho que. Eu queria mostrar aqui só o smartphone,
porque realmente pode ser que vai depender aí de cada diretoria de ensino, na verdade, né, autorização ou não desse uso, porque realmente a gente tem casos aí que são especialmente difíceis e que vai precisar de todos os equipamentos disponíveis, enquanto que existem outros que estão com a situação mais tranquila, principalmente os que estão com a Wi-Fi da Seduc mais avançado e pode usar os notebooks sala de aula. Esse aí, então, é o novo Multilaser G2, que está sendo entregue para as escolas de vulnerabilidade IPVS 4 a 6 e também algumas reservas nas diretorias de ensino. Por conta da prova, a gente está autorizando aí, então, a SEDUC está autorizando o uso desses aparelhos para a realização da prova por parte dos alunos. Esse dispositivo aqui, ele vem também com um gerenciamento igual ao do Navita, mas é muito mais simples, porque ele já veio de fábrica provisionado. O que isso significa? Então, o Rafa acabou de tirar ele da caixa, ele veio sem a bateria, a gente coloca a bateria dentro do tampão, instala ele, liga e pode abrir aí, Rafa, vamos ver. Tá aí a tela do Pulsos, né? Mas já tá já foi automático, ó. Já trouxe a imagem de fundo que a gente escolheu, já está com todos os aplicativos ali do Google que a gente usa no dia a dia das escolas. Aí, Microsoft também, então tem Outlook, Excel, todo o 365. E o aplicativo do CMSP, minha escola, diário de classe, leitor de resposta e monitor DataMob. E é isso, gente. Esse é o smartphone, que não tem grandes complicações, tá bom? Isso aí vai acontecer tranquilamente, pelo menos com o smartphone. Agora, eu queria até perguntar aqui para o chat se vocês têm alguma dúvida sobre alguns outros equipamentos. A gente tem aqui o notebook sala de aula da Multilaser e a gente tem um Chromebook aqui para mostrar para vocês. Eu entendo que esses equipamentos, como já é da cultura da rede, né, eles não têm muita complicação, eles seguem o mesmo procedimento de sempre. O Chromebook é ainda mais simples, porque ele é só ligar, conectar numa rede ou não, porque existem diferenças aí. Existe o Chromebook que já veio de fábrica com a Seduc Mac, então ele já chega na escola, ele vê que já tem a Seduc Mac, ele já está rodando. Enquanto tem outros que não. Tem outros que ainda não tinham saído de fábrica e acabam que precisam de uma primeira conexão na Seduc Pad, na Seduc ADM, e a partir daí ele já vai rodar com a Seduc Mac e vai estar tudo certo. Ali vocês podem logar com qualquer uma das nossas contas, seja @prof, seja @l, seja @servidor. A gente sempre recomenda, e já mandou comunicado sobre isso, que são necessários que faça login com a conta da escola, tá bom? Prioritariamente, a gente pede para vocês fazerem o login com a conta da escola, que é o código CI, @prof.educação.com.br, e a partir daí, a senha, vocês já receberam aí dos seus NITs, código CIA, e aí o Chromebook ele já vai automaticamente entrar na unidade da escola, então a gente vai poder também identificar aí certinho qual Chromebook é de qual escola, da mesma forma que a gente tem com o Blue Monitor dentro do sala de aula que é Windows, né? Então o Chromebook, como ele é Chrome OS, ele tem uma outra logística de provisionamento, de monitoramento, então a gente tem que ficar adequando aqui para ter sempre a mesma informação dos dois. Muita dúvida aí, né, Lucas? Eu estou vendo duas aqui que eu queria falar rapidinho, só para reforçar. Então, dá para usar CMSP do tablet sem Wi-Fi, dá sim com o tablet, se tiver o chip, né, no caso. E perguntaram se o Chromebook aceita o chip. O Chromebook não aceita o chip, tá bom, gente? Mas uma alternativa, digamos que você seja uma escola que tenha bastante Chromebook, não tem rede, ou dá algum problema na rede esses dias, e tem alguns tablets e alguns chips. Você pode rotear a partir desse tablet ou de celulares, por exemplo, para os computadores, tá bom, gente? Então, a opção de rotear também é viável, tá? O Rafa vai mostrar como é que faz. Perfeito. Bem, eu acho que a grande questão que você passou, Luca, é também sobre o uso, né? O uso dos equipamentos é bem importante, mas sempre é imprescindível, primeiro, que os chips aí estejam, né, conectados, então vocês têm que checar se os chips estão realmente desbloqueados, avisar o NIT caso não esteja, e a partir daí,
os tablets, eles têm que funcionar, porque a gente está passando o manual bonitinho para vocês. Pessoal, o quinto ano, a gente entende que vai ter um pouco menos de demanda para equipamentos, mas tem uma semana inteira, tem 5 dias aí, a partir de amanhã, 4, para fazer esse provisionamento dos tablets. Como vocês viram, a gente não demorou mais do que 10, 15 minutos aqui para fazer. Então, assim, não tem desculpa nenhuma para chegar semana que vem e tá todos os tablets provisionados, tudo funcionando, entendeu? Eles vão ter, todas as escolas que têm Wi-Fi centralizado, vai estar funcionando já diretamente na SeducMac, enquanto que os outros eu vou deixar para a Carol passar para vocês, mas os remanejamentos de chips já estão acontecendo e já estão chegando nas escolas que precisam, tá bom? Perfeito, acho que com essa até podia chamar a Carol aqui. Lógico. Se puder só mostrar aqui a sim. tela, o Eric trocar aí. Então, aqui está a tela de configurações. A partir... Não, desculpa, Rafa. Tem que sair do modo quiosque, isso é importante falar, porque o pessoal não deve estar muito acostumado. Então, a gente vai lá no Navita. Que já está fora. Já está fora do modo quiosque. É. Então, aqui, pessoal, eu vou ficar devendo o procedimento completo, mas a questão é a seguinte. Quando a gente está no modo quiosque, é só clicar nas configurações. Para sair do modo quiosque, a senha é 4920. Está escrito no manual isso, porque a gente precisa que vocês possam usar essa ferramenta de acesso pessoal dos tablets. Então, a senha é 4920. Se não estiver funcionando a senha, o que eu faço? Manda e-mail para o NIT para avisar, porque a partir daí a gente tem que abrir um chamado na empresa, porque isso não deveria estar acontecendo, tá bom? Mas a partir daí, então, saiu do modo quiosque, o Rafa vai mostrar aqui. A gente entra nas configurações, então, do dispositivo. Dentro das configurações, rede e internet. Dentro da rede internet, a gente vai em ponto de acesso e tethering. Então, aqui a gente tem o ponto de acesso Wi-Fi. A partir daqui é só ativar, já está ativado aqui no nosso. Aí tem o nome do ponto de acesso, a segurança, a senha do ponto de acesso, que a gente pode trocar aqui, colocar uma senha mais tranquila. Aí, Carol, já puxando o gancho também, você aproveita e fala para eles quantos que eles conseguem, o que o chip aguenta, esse tipo de coisa. Eles fizeram os testes já, né? Então é isso, pessoal. Da minha parte, a gente já passou. Eu vou olhando o chat aqui, se precisar, no final a gente volta para responder algumas dúvidas mais cabeludas, mas acho que, por enquanto, tá mais fácil. Tá? Valeu. A senha é 4920 para sair do modo quiosque. Para entrar no tablet é 0000. Acho que de resto não tem mais nenhuma senha, não. Tá bom? O resto é confidencial. Valeu, gente. Perfeito, doutor. Te mandei material para a gente compartilhar no finalzinho. Tá bom. Vou lá com o Eric. Tem o note aqui? Não, acho que não precisa. Rafa, ajuda aqui com os tablets. A gente estamos trocando a equipe aqui, vamos falar um pouco dos chips. A Ana pode vir. Para explicar para vocês, até eu tenho visto algumas dúvidas no chat, se toda escola tem tablet, se toda escola recebeu chip, né? Então, explicar o que a gente fez nas últimas 2 ou 3 semanas. Realmente, a partir da necessidade da prova, a gente começou uma grande força-tarefa de redistribuição de chips e tablets, tá? Isso ficou perfeito? Ou seja, todo aluno que tem a prova vai ter um tablet e um chip? Não. Obviamente, ficaram buracos, tá? A gente ainda, inclusive, talvez a Ana fale um pouco disso, mas a gente está recebendo alguns chips para redirecionar ainda para algumas vezes que precisem, tá? Então, é um processo que está acontecendo. Obviamente, a prova começa amanhã, para os quintos anos, mas elas vão ter outras datas para as outras turmas, tá? E a partir das necessidades que a gente vai vendo, a gente consegue realocando um pouco mais de chip para os lugares que tiverem essa necessidade. Ao mesmo tempo, é sempre importante ter os planos B, tá bom, gente? Então, assim, é importante se realizar a prova com os equipamentos da escola nos dias que estão previstos para a realização da prova. Porém, se não tem equipamento suficiente, pode usar celular, tudo bem? É possível que se abra algum tempo depois para ainda se fazer a prova, tá bom? Mas, idealmente, foquem nos 2 dias que estão os dias oficiais, tá bom? Mas a mentalidade que a gente tem que ter é que o mais importante de tudo é que o máximo possível todos os alunos realizem a prova, tá bom, gente? Então, também não vamos se prender se tiver faltando equipamento ou outro, pode usar o celular, tudo bem? E a gente tenta cobrir o buraco de que a gente vai percebendo também na questão dos chips e tal, se a Ana quiser falar um pouquinho disso. E depois o Paulo vai falar um pouco do aplicativo em si, tá? Até tem uma pergunta, Paulo, para ser
que tem aparecido muito aqui, se o aluno que não sabe a questão, ele pode deixar a questão em branco ou não. Eu sei que é uma questão que não é tão técnica, até, mas eu não sei como o aplicativo está respondendo nesse caso, se ele só não preencher, né? Se seria entendido como uma questão que é obrigatório sempre que responda. Então, já está respondido, não, gente. Só para dizer, o aplicativo não vai deixar ele enviar a prova se ele deixar uma questão em branco, tá bom? Ana, se quiser começar a falar um pouquinho dos chips. Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre a utilização do chip para fazer a prova, ok? Como que vai funcionar? A gente tem uma quantidade aí de escola, metade das nossas escolas já tem o Wi-Fi instalado e a outra metade não, está em processo de instalação, ok? Então, assim, quais as escolas que vão utilizar o tablet? Escolas que não têm Wi-Fi vão utilizar o tablet e um chip, certo? Escolas que têm Wi-Fi, mesmo que elas tenham necessidade de usar o tablet, porque de repente não tenha a quantidade necessária de equipamento e vai complementar com o tablet, eles vão conectar o tablet no Wi-Fi, não vai utilizar o chip, tá? Então, escola que tem Wi-Fi, utiliza só o Wi-Fi. Se tiver que utilizar o tablet nessa escola, vai conectar com o Wi-Fi, tá? Escolas que não têm o Wi-Fi, vai utilizar o tablet e o chip. Uma informação sobre o chip. Nós estamos fazendo o remanejamento, né, da quantidade de chip que nós temos em estoque em toda a rede, né, daqueles chips que estavam parados aí em estoque nas diretorias de ensino e nas escolas. Gente, qual que é a utilização do chip? Primeiro, nós entregamos o chip para os alunos, correto? O chip é para utilizar em demandas pedagógicas. Então, essa é uma demanda pedagógica que o aluno vai utilizar o próprio chip. Então, primeiro passo número 1, se o aluno tem o chip, ele vai utilizar o próprio chip para fazer a prova, certo? Quem não tiver chip, o aluno não pegou, aí sim você vai pegar um chip desses que estão em estoque para poder utilizar nos tablets. Mas se o aluno tem o chip, não tem por que ele utilizar um outro chip que está em estoque, tá? Fora isso, alguma escola, de repente, faltou, olha, não tem a quantidade necessária de chip em estoque e os alunos dessa escola, de repente, não aderiram, não teve uma boa adesão do chip, tá? E não tem uma quantidade suficiente. Nós estamos fazendo esse remanejamento e caso falte, como o Rafa e o Matheus falou, pode fazer o roteamento do tablet, tá? Tem um manualzinho, vocês podem fazer o roteamento tanto para os outros equipamentos como para o próprio tablet, tá? Então, você pega aí um tablet, um chip, você consegue fazer. Eu não vou indicar fazer em muitos equipamentos, tá, gente? Lembrando que toda a prova, ela é online, não é só para o envio, tá bom? Então, eu acredito que, assim, ó, 3 equipamentos já está ok, tá? Para fazer, todo mundo conseguir fazer com tranquilidade e não ter nenhum problema, tá? Então, assim, pode rotear o chip, a internet de um tablet para o outro. O aluno, preferencialmente, ele vai utilizar o próprio chip dele para fazer a prova nessa demanda, tá bom? Ana, só aqui, tem Pode falar. gente, eu vi um comentário falando que aluno da escola P não tem chip, né? Então, daí o que fazer nesse caso? Primeiro que tem, na verdade, o aluno da escola P, ele, depois de umas resoluções antigas, as primeiras não poderia, depois já poderia. Mas nesse caso, digamos, você pode também utilizar o chip do servidor, tá bom? Não precisa ser só do aluno, pode ser o do servidor. Outra questão, que tem muita gente falando aqui, que o Wi-Fi, provavelmente no simulado em algumas escolas, ele não aguentou todas as conexões e caiu, então a gente vai estar com uma força-tarefa a partir de amanhã também, monitorando todas essas redes, estamos fazendo algumas limpezas de IP até, para garantir que isso não aconteça, tá bom, gente? Então, deve estar com uma internet bastante dedicada só para a prova a partir de amanhã nas escolas. É isso que eu queria falar. Tá. Um outro ponto de eu vi alguns comentários e alguns NITs também já reportaram casos. Gente, às vezes assim, ó, a escola não tem Wi-Fi e também não tem sinal de telefonia na região, tá? Então, eu já tinha pedido para os NITs informarem para a gente, porque aí vai ter que ter aí uma outra tratativa para essas escolas, tá? Então, vou pedir para vocês, caso tenha alguma dessas escolas que não tem o Wi-Fi,
não tem internet, não tem laboratório de informática e não tem sinal de telefonia dentro do ambiente escolar para informar a gente aqui, para a gente dar uma outra tratativa para essas escolas, tá bom? Tem mais Tem uma pergunta aí? questão que envolve vocês dois, na verdade, que tem aparecido aqui. Se a internet cair durante a prova, né? Então, o que acontece com o app? Eu vou falar, Paulo, você me corrige se eu falar besteira. Eu entendo que se cair, ele não salva, a menos que o aluno tenha clicado naquele botãozinho salvar, né? Salvar rascunho, né? Então, o ideal que se oriente é que a cada resposta, o aluno ele dê um clique no salvar rascunho, porque se tiver algum problema assim, ele não vai perder o que ele já fez, tá? Se ele não tiver feito esse salvar rascunho e tiver um problema de conexão, aí sim ele vai ter que recomeçar. Então, é legal que passe essa orientação para eles, tá bom, gente? Tem gente que pode fazer no computador, tá lembrando, gente, em qualquer dispositivo, principalmente dispositivos da escola. Em últimos casos, pode usar celular, inclusive celular do aluno, celular que seja, pode usar, tá bom? Mas, preferencialmente, notebooks ou tablets, tá bom, gente? Vendo se tem mais alguma questão, não sei se vocês pegaram alguma aí que estava passando. Ah, perfeito. Então, passando o recado que o Matheus deu aqui dos bastidores, né? Tem gente com dúvida sobre conta para entrar no Chromebook. Qualquer conta que seja @aluno, @al, na verdade, @prof, consegue entrar no Chromebook, tá bom, gente? Não pode utilizar essas contas. A live deve ficar no repositório aqui, tá bom, gente? Eu tô vendo que tem gente perguntando. O material a gente já está mandando. Falar um pouco? Claro, claro. A gente pode ou não espelhar os manuais. Você quer que a gente... Pode Você esperar. tá com... Não? Quer que eu te mande o PDF? Mas pode começar falando, Paulo, daí eu vou mandar um... Oi, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, sou Paulo Amorim, tá? Sou à frente do Centro de Planejamento e Integração de Sistemas. Faço parte aqui da equipe do Luca, do DTEC. Eu queria falar um pouco dessa parte do aplicativo e sobre a realização da prova. Nós temos as duas opções, depois a gente vai apresentar o manual. Nós temos as duas opções, um é o aplicativo, o outro é o web. Então, tanto você pode realizar no dispositivo, por exemplo, no tablet, no celular, no aplicativo, como você pode utilizar no notebook, no desktop, na utilização web para realizar a prova do aluno. Isso é bem, na rede é bem conhecida, foi utilizado, no simulado também já foi utilizado esse formato, pode ser pelo aplicativo. Sobre o aplicativo, uma indicação nossa é que vejam os aplicativos que estão no tablet, está atualizado. Amanhã, se pedir para atualizar, é só clicar em atualizar, não tem muito problema, tá? Sobre o aplicativo. Sobre a questão web, não a utilização dele não tem muito problema, não há necessidade de atualização, tá bom? Desculpa. Mas no aplicativo tem que estar atento a isso, tanto no Smart quanto no tablet, tá bom? Sobre a atualização. E alguns pontos que eu não pretendo trazer aqui, que é sobre o que ocorreu no simulado. No simulado, nós tivemos algumas características iniciais. Nós tivemos a disponibilização da prova, né, do simulado, do teste, para 2 milhões de alunos, e isso, inicialmente, houve essa diferença na caracterização da nossa rede, e isso houve uma oscilação. Mas foi identificado às 10h30 da manhã essa oscilação e já corrigido de forma imediata. Qual é a diferença dessa situação para a situação que ocorrerá nas provas? As provas elas ocorrerão por etapas. 5º ano, depois do 6º ano, com datas diferentes. Não serão, todos os alunos ao mesmo tempo, como foi para o simulado. Então tem essa diferença, tá? Tem essa característica diferente, que vai auxiliar também a rede e não vai trazer esse impacto que trouxe inicialmente, que trouxe igual no simulado. Sobre um outro ponto é que quando o aluno acessava a prova, ele apresentava uma outra turma para ele. O que acontece? Dentro do aplicativo, isso só ocorria dentro do aplicativo, diferentemente do web, da utilização do web. Por que ocorria dentro do aplicativo? No aplicativo, ele fica salvo um cache. Então, quando você disponibiliza o equipamento com mais de uma pessoa, com 2, 3 alunos, 10, 15, esse vai ficar salvando o cache. Então, o que fazer? Após a prova realizada por um aluno, você vai em configurações, nós vamos tentar apresentar para vocês aqui,
na apresentação, você vai em configurações, conta, limpar cache. Clique em limpar cache, pronto, o próximo aluno já pode ingressar no aplicativo e não vai estar apresentando essa situação igual ocorreu anteriormente. Isso foi identificado no aplicativo. Então, no aplicativo pode ocorrer isso. Agora, já no web não ocorrerá, tá bom? Não ocorre e não ocorrerá. Lucas, tem alguma pergunta aí que pode ser... Ah, já disponibilizou? Ah, perfeito. Ótimo. Isso, essa é a parte do tutorial do app que está apresentando na tela para vocês, tá? O que acontece? No ponto inicial aí do manual já apresenta essa questão da limpeza do cache, como você faz para fazer essa limpeza do cache. Então, quando você divide o dispositivo com outros alunos, apresenta esse cache, então indicado é que seja feito essa limpeza do cache, para ir disponibilizado para o outro aluno. Mais para baixo, puder subir, por favor. Isso indica como acessa para a realização da prova, como é o acesso do aluno para a realização da prova, tá? Já virá identificado com um bannerzinho ali, Prova Paulista. E continuando, pode continuar. Já vai trazer a turma do aluno. E sequencialmente, bem, como vocês viram no simulado, tem a opção de iniciar a prova, traz a turma, e o indicado da prova, iniciar a prova. O aluno terá 2 horas para realizar essa prova. Pode continuar, Matheus. Após o fim dessa prova, ele só clicar em enviar tarefa. Pode descer. Isso. Esse aí é o formato da prova que será apresentada para vocês também. Igual o simulado, eu acredito que vocês já tenham notado isso no simulado também, que foi o mesmo formato, a diferença é que os números de questões no simulado eram bem menores, tá bom? Tem alguma dúvida, Luca? Eu estou vendo muita dúvida aqui a respeito das regras das provas, quantas questões, né? Como eu falei no comecinho da live só, a gente é o time técnico, na verdade, dessa parte dos equipamentos e do aplicativo. A gente não vai entrar nessa questão das regras das provas, né? Como ela é feita, se pode ter um tempo a mais para estudante de educação especial, enfim. Acho que são questões super pertinentes, mas não para a nossa equipe aqui falar nada sobre isso, tá? Tem uma... Acho que vale a pena passar o web também, né? Sim, disponível web para vocês. Mandei isso web, tá? Isso, no formato web também, pessoal, que está apresentando aí na tela, no formato de navegador, acessando o aplicativo, esse link apresentado, que é o PTV, tá? No formato web. Vai acessar no mesmo formato, vai trazer as tarefas, a turma do aluno, e a tarefa do aluno, e na frente, clicando nessa opção, vai apresentar para você a prova paulista. Também em formato bem simples, bem objetivo, bem direto. Clicando na prova, você pode iniciar a prova. E pode continuar. Tem uma questão, Paulo, não sei se aparece aí nesse tutorial, mas onde fica aquele botão salvar rascunho, né? Fica embaixo da prova. Embaixo da prova, isso. No momento que está lá enviar tarefa, aqui não foi atualizada essa parte do tutorial. No momento que está enviar tarefa, tem a opção também salvar rascunho. Então, no decorrer da prova, ele vai realizando a prova, tem a opção de salvar rascunho. Então, assim, eu acredito que na iminência de algo acontecer, você ficar atento a esse ponto. Mas não é faz uma questão e aperta, faz uma questão e aperta. Não necessariamente nesse ponto. Pode ir realizando as questões e depois aperta, sendo na iminência de uma situação extraordinária, né? Eu acredito que seja nesse ponto. Mas assim, não vai dar tempo de finalizar ou coisa nesse sentido, continua respondendo até o fim. Limite, tem umas perguntas aí, Luca? Tô vendo. Eu estou a questão das 2 horas, né? Só para explicar como funciona no aplicativo. Então, a prova, ela oficialmente tem 2 horas para ser realizada, mas não tem um contador que vai encerrar automaticamente essa prova, tá? Então, esse tempo tem que ser acompanhado pela escola, tá bom, gente? Isso. Nesse momento, nesse primeiro bimestre, não tem esse contador. Então, não tem esse contador de 2 horas, porém, pode ser acompanhado pela escola, mas futuramente, nas próximas provas, terá, tá? Tá? Tem gente perguntando aqui, Paulo, esse manual a gente enviou para as diretorias de ensino, é isso, né? Isso Então, mesmo. se é uma escola, está perguntando aqui, pode pedir para a sua diretoria de ensino esse manual, tá? Inclusive, uma coisa que eu lembrei, que não é nosso, mas da prova em geral, que vale a pena para quem está tendo dúvidas mais gerais, exato, existe um FAQ da prova paulista, não tenho certeza de onde ele foi enviado, mas imagino que pelo boletim, né? Isso.
para todo mundo. Então, assim, se você também não tem o FAQ da prova paulista, acho que pode pedir para sua DE, tá bom, gente? O Que Denis, lá está respondendo todas as perguntas do caráter pedagógico também, que a gente não vai entrar aqui, tá? Mas falar que isso existe. isso, o Denis disponibilizou ele também o link no chat para vocês poderem localizar o tutorial. Ah, perfeito, eu vi aqui, já está no chat, então. Isso. Manual. Perguntando se podem disponibilizar os celulares para realização das provas. Em último caso, sim. Então, se esse for o jeito que dá para todos os alunos fazerem a prova, pode disponibilizar os celulares, tá bom? Como o aluno pode utilizar o próprio celular, se ele tiver. Uma pergunta ali, Luca, que é sobre se der 2 horas a prova vai fechar. Não, essa prova não fecha, não no primeiro bimestre, tá bom? Como o Luca colocou, não, o contabilizador ainda não está disponível nessa prova. Porém, futuramente já estará disponível, tá? Então é bom já ir seguindo esse método. Mais alguma coisa? Não sei se você viu alguma coisa referente a chip ou Sim. conexão que você queira falar, Ana. Eu só quero lembrar, gente, que assim, nós podemos utilizar o chip tanto de servidor quanto de aluno, tudo que tiver disponível, da operadora Claro e da operadora Vivo, ok? Se você tiver chip da TIM aí, não pode utilizar, que nós não temos mais contrato, tá? Então, da TIM não. Sempre da Vivo e da Claro. E aí pode utilizar tanto de servidor quanto de aluno. Tá liberado para utilizar. Eu vi uma pergunta aqui, a escola que tem Wi-Fi, eu não posso utilizar chip? Não, gente, vamos utilizar o chip nas escolas que não tem. A gente precisa ajudar nesse momento as escolas que não têm, para os alunos de lá também terem a mesma oportunidade das escolas que já têm Wi-Fi, tá bom? Então, a gente está fazendo esse remanejamento. O pessoal da minha equipe está entrando em contato com os NITs das diretorias de ensino, acompanhando para ver qual é a situação, se precisa de mais chip, se não tem, está conseguindo fazer o remanejamento. Tudo que vocês estão precisando, a gente está tentando avaliar aqui para ajudar da melhor forma possível, tá bom? Mas assim, se a escola tem Wi-Fi, utilize o Wi-Fi. Deixa o chip para a escola que não tem, tá? Perfeito. Eu estou vendo algumas perguntas aqui que não é bem da nossa alçada, mas só para avisar, vai ter a divulgação desse resultado, tá? A partir de um painel gerencial, um BI que essa equipe está criando, tá? Então, só para tranquilizar que estou vendo bastante perguntas sobre isso. Pessoal, fala daqui mesmo. Estão perguntando sobre os notebooks estarem reinicializando a cada 5 minutos aí, quando você liga, mas na verdade o que está acontecendo? A gente já identificou esse problema, ele é um problema sobre o notebook ter ficado muito tempo desligado e ter muitas atualizações encadeadas ali para serem realizadas. Então, essa reinicialização é ele, na verdade, fazendo a instalação e sendo forçado a fazer a instalação dessas atualizações. Então, é só importante deixar ele ligado aí, para ele fazer essas instalações e depois de um tempinho ele já vai estar rodando normalmente, tá bom? É porque realmente muitos notebooks ficaram parados por muito tempo e agora vão ser utilizados para a prova, né? Até por conta das férias, tudo. É isso. Deixa eu ver se uma boa aqui que eu perdi. Se eu... Muitas perguntas são mais de cunho pedagógico, né? isso a gente não vai A entrar, gente não mas... vai entrar. Só lembrando, não vi isso, mas acho que é importante dar, reforçando, falando dos chips, né? Então, as escolas, os chips centralizados da SEDUC, tá bom, gente? É isso. O chip TIM não vai funcionar mais, ele já não funciona. Então, são os Claro e os Vivo, os que a gente entrega. Inclusive, escolas que têm Wi-Fi bom e estão com um chip sobrando, pode ser que a gente faça um movimento, sim, de pegar esses chips e levar para outras escolas. A gente vai... já fez isso um pouco na semana passada e vamos monitorar amanhã, tá bom? E queria falar dos dados patrocinados, tá? Então, chips pessoais, né? De aluno, servidor, que for, sim, e que for vivo, então é diferente dos chips nossos que a gente entrega, né? Mas qualquer pessoa que tenha um chip particular, TIM ou Vivo, consegue navegar de graça por todos os apps da SEDUC, né? Inclusive o CMSP, tá? Então, é uma boa possibilidade também, principalmente se o aluno ou o professor que quer emprestar o aparelho no momento, ou o chip, tiver alguma dessas duas operadoras, ele não paga pela utilização do chip, tá bom, gente? Pela utilização da rede, a gente está para renovar, para fazer o contrato novo com a Claro, para a Claro ter também, tá bom, gente?
Que a gente fala? Só que entrou no meio aí, tá um pouco. Não, perfeito. Então, o objetivo da live para quem entrou depois, acho que até para a gente finalizar, talvez retomar alguns assuntos rapidinho, mas é basicamente da parte de tecnologia, tá bom? A gente queria falar algumas coisas da questão de ativação dos tablets. A gente sabe que semana passada deu muitos problemas e ainda não está perfeito, mas deu uma bela melhorada. A equipe do Matheus, então, no começo, fez todo um procedimento de como isso deve ser feito, tá? Falar algumas questões dos chips, então, por isso que a Ana está aqui, e também falar um pouquinho do próprio aplicativo, né, e tirar essas dúvidas, mas é uma live estritamente técnica, ou seja, não vamos falar também das questões pedagógicas sobre a aplicação da prova, tá bom, gente? Não sei, Matheus, eu tô vendo um monte de pergunta repetida aí, mas se você quer só, eu vou até te deixar sentar aqui, para ficar mais confortável, que acho que vale só retomar em linhas gerais o que você falou no começo da live. Enquanto o Matheus senta aqui e troca com o Luca, eu vi uma pergunta aqui só para não deixar passar. Gente, nós temos chip físico, cartãozinho SIM, da Vivo e da Claro. Dados patrocinados, nós temos da Vivo e da TIM, ok? Para não confundir, tá? Que o Luca acabou de falar sobre os dados patrocinados, que eu vi a pergunta aí que alguém fez no chat, tá? Só confirmar. Isso. Gente, então eu vou retomar um pouquinho o começo da live, mas bem simples. Eu peço que quem não acompanhou no começo está com dúvidas sobre o tablet, que comece desde o começo lá da live no repositório, daqui a pouco, quando estiver disponível, porque realmente é muito importante que vocês tenham aí essas dúvidas sanadas e não ficar nessa dependência aí por informações que já foram passadas, né? Então, é importante vocês lembrarem, então, nós já temos um manual de provisionamento do tablet que foi divulgado